Fala galera, boa noite. Enfim, começamos oficialmente a temporada 2025 do TBT Podcast. Eu sou Diego Ferreira e vamos aí torcer para que esse ano aí a gente consiga fazer live direto, porque esse ano, gente, foi difícil, viu? Imagina vocês que a gente parou porque a gente mudamos o local, o estúdio é diferente. E quando eu pensei em voltar, infelizmente quebrei o pé. Só que, como minha mulher disse, né, não é um pé que é me parar. Então a gente continuou fazendo as obras, isso e aquilo, e hoje a gente está iniciando nossa temporada 2025. Hoje nosso convidado, ele é o empreendedor da cidade de Jandira, né? Quem gosta de esfirra vai saber de quem eu estou falando. Hoje nós estamos aqui com Rubens do Império das Esfirras, correto? Correto. Fala um pouquinho aí, dê um boa noite, fale aí com o pessoal aí, deixa aí seu recado. Desculpa aí, eu tô nervoso, faz tempo que eu não gravo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer aí a vocês concederem espaço aqui pra gente, né? Eu vou falar um pouco da minha vida, como surgiu o Império das Esfirras, né? E eu acredito que minha ideia de estar aqui é proporcionar e induzir as pessoas, né, a estar empreendendo na cidade, a estar buscando inovar sempre, né, Diego? Né? O Império das Esfirras já faz 14 anos que está em Jandira, né? Vai fazer esse ano, em setembro. Ali na Nicolau Maevski, número 78, próximo do cemitério. Né? Nascemos uma sociedade com a parceria de uma outra empresa de esfirras também em Jandira. Né? Depois de um certo tempo acabou se desligando, se desvinculando, né, essa parceria, onde virou Império das Esfirras. Né? Surgiu o nome Império das Esfirras, coloquei esse nome Império das Esfirras. Estamos até hoje lá, graças a Deus, né, na cidade de Jandira, empreendendo lá. Ô Rubens, antes de você iniciar no ramo do empreendedorismo, você possivelmente nasceu em algum local, né? Da onde você veio? Você é natural de onde? Eu nasci em Carapicuíba, cara. Então você é aqui do lado? Sempre na região aqui. Morei já em Carapicuíba, Barueri, Jandira. Jandira tá há quantos anos? Jandira, de comércio há 14 anos, que eu moro já tem uns 22 anos por aí. Tem tempo. Tá, basicamente tem tempo. Quando a cidade não tinha quase nada ainda. Ali a parte do Figueirão, ali a gente usava pra soltar pipa, né? Eu era de lá. Você é de lá, né? Há 22 anos. 22 anos, né? É isso mesmo, ali não tinha nada. Tinha uma plantação, na realidade, o pessoal falava que eram japoneses que moravam uma bruxa ali, que a gente tinha medo quando era criança. Mesmo. E você lembra dessas histórias, cara? Mas os nossos pais contavam, a gente não ia pra lá. Eu lembro da árvore do Figueirão, onde tem a tal da bruxa enterrada, já ouviu falar? Isso mesmo, a bruxa enterrada. Era isso daí que a gente tinha medo, cara. Quando era criança, a gente tinha pavor disso daí. Ali era mesmo. E aí você iniciou sua jornada de trabalho como? Cara, eu costumo dizer que eu comecei com 7 anos. Eu comecei tendo uma visão ali com 7 anos, né? Os meus padrinhos... Meu padrinho, ele era caseiro de um grande médico que cuidava era um dos chefes do Hospital das Clínicas. Ele tinha uma fazenda ali na região de Mairinque, né? Então, meu pai de costume sempre ia visitá-lo, né? Deus já o levou já. Mas eu me lembro que com 7 anos ele me deu uma nota que eu não me lembro se era já o real, que eu acredito que não, devia ser Cruzeiro Novos, alguma coisa assim. Mas era a maior nota que tinha na época, como se fosse hoje uma cédula de R$200. Né? Ele me deu de presente aquilo dali. Falou, filho, isso daqui é presente para você. Eu peguei aquilo, nunca tinha visto um dinheiro daquele, né? Nunca tinha visto. E eu peguei aquele dinheiro e eu falei, eu vou guardar isso daqui, né? Porque lá na frente vai servir para mim. Agora, talvez não, mas eu com 7 anos já comecei a pensar, eu vou guardar esse dinheiro aqui porque eu vou investir em alguma coisa. Eu fiz uma caixinha de madeira, coloquei um cadeado, fiz só uma flechinha ali para passar o dinheiro. Sim. Né? E guardei aquele dinheiro lá. E minha mãe sempre me dava uns trocadinhos para poder ir para a escola, comer alguma coisa na cantina. Eu não comia, deixava ali. Fui guardando dinheiro. Eu vou guardar. Com os meus 12 anos eu comecei a trabalhar, né? E graças a Deus não precisava ajudar em casa. Eu comecei a juntar dinheiro. De que área você começou a trabalhar com 12 anos? Vendas de calçado. Né? Minha irmã, minha mãe sempre foi da área do comércio. Então eu comecei ajudando minha irmã, né, numa loja de calçado. Eu tinha um salário mínimo, né? Acho que era metade do mínimo que ela me pagava na época. Mas eu não precisava ajudar em casa, fui guardando dinheiro. E já com uma ideia de quando eu tivesse 18 anos, eu falei, eu vou comprar um carro com aquele dinheiro que eu tenho guardado. Né? Eu já sabia que eu tinha um dinheiro que era grande na época, né?
E fui juntando, aí na realidade eu abri uma conta, meu pai me levou para abrir uma conta, né? Falou, ó, coloca o dinheiro no banco, porque tinha aquele negócio de trocar uma moeda, né? E o dinheiro ficava velho, Lembro. né? Trocava Você guardou dinheiro desde os 7 anos sem mexer? sem mexer, cara. Caramba, hoje em dia o pessoal coloca R$ 1 no cofre, quando dá 2 já quer quebrar. Quebra já, né? Desde os 7 anos, cara. Eu fui fui tirar esse dinheiro, né, que estava em banco já na poupança. E na época a poupança rendia bem, era o rendimento ali de 30%, 40%, cara, por mês. Era uma economia que fazia girar a inflação lá em cima, né? E eu juntei o dinheiro até os 18 anos, né? Com 18 anos eu tinha dinheiro de lance para comprar. Eu fiz um consórcio, né? Daí já trabalhava já, dei de lance para comprar um carro zero. Né? Então eu tinha, juntando esse dinheiro dos meus 7 anos até os meus 18 anos, eu já tinha uma boa quantia guardada já para poder comprar quase um carro zero. Faltava ali uns 20% mais ou menos do valor de um carro zero. Era um Corsinha 1000, né, na época, 98 isso daí. Lembro que eu comprei um Corsa, aquele Classic 1.0, né? Na época tinha um valor de mercado aí uns R$ 11.000. Mas você tava com 18 anos, já ia comprar. Não é hoje não é tão normal assim. Você com 18 anos, você já tem o seu próprio dinheiro pra você comprar um carro. Sim. Você vê como é que é o lugar. Dá uma boa noite aqui pra Daniela Costa e dá uma boa noite pra Sônia Crepaldi, da dona da chácara, já tava falando. Dona Sônia, Daniela, uma boa noite aí, gente. Sônia, obrigado, galera. E vocês aí que quiserem um espaço aí top. Top. A gente vai fazer umas gravações lá, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Eu já tô de olho, hein? Olha, ó. Quer fazer uma gravação, fazer gravação não, quer fazer seu evento, curtir com a família, tirar aquele lazer, o melhor lugar, Chácara Sonho dos Patos. Gente, de verdade, eu falo pro pessoal assim, não tem dinheiro que pague uma diversão bem divertida. É verdade. Entendeu? E, gente, vale a pena. Quem for uma vez, tenho certeza que vai querer ir de novo. Eu estarei lá no mês que vem. Com certeza estarei novamente, muitas outras vezes. Gente, vale a pena, preço da hora. Chama a Soninha aí, ó. Já agenda com ela aí, gente. Porque também falar uma coisa pra você. A agenda é concorrida. Voltando aqui, Diego Sérgio. O Diego Sérgio é amigo seu. Diego Tá Sérgio. dando oi, Rubinho. Ah, é sim. Acho que deixa eu ver quem é aqui. Deixa eu abrir aqui que eu já... Já dá uma boa noite pro Toninho do Mirante e pra Ana Paula Modesto. Valeu, Ana. Ana Paula, devia voltar com o seu programa, hein? A Paula fazia o programa de frente com a Ana, resenha com a Ana, aqui na Tume TV, né? Mas obrigado por estar com a gente aí. Ô, Dieguinho, quem precisar de um guincho aí é o Diego, cara. É? O Diego é o maior pegador da região de Itapevi. Pegador? Pegador, ele pega carro. Quando tá quebrado, põe em cima do guincho, né? Caramba. Diego. O Morri não sabia que o Sonho dos Patos era mesmo da Sônia Crepaldi. É sim, é da Sônia. Pode. E aí, Toninho, já chama ela também, já vê lá. Aí você começou e você, com 18 anos, teve um carro. E aí? Tive um carro 0 km, com 18 anos. Realizei um sonho que eu tinha desde os 7 anos, que eu já tinha uma projeção para isso já, né? Só que daí, assim, quando você conquista uma coisa, aquilo que você conquista já não é mais a mesma coisa naquele período que você está conquistando. Chega um momento que você começa a olhar assim e falar assim, puta, não é isso que eu quero mais. Quero mais, é isso aí, né? E eu falei, puxa, eu não quero... Trabalhava ainda com a minha irmã na época, eu falei assim, não quero isso daqui, eu quero montar um negócio para mim. Como eu gostava muito de trabalhar com carro, eu comecei a ver centro automotivo, essas coisas, eu falei, sabe uma coisa, eu vou vender esse carro e vou montar um centro automotivo. Consegui uma parceria com meu pai, nós montamos um centro automotivo ali na Avenida Zélia. Existe até hoje lá, chama JR Centro Automotivo. Depois vocês mandam aí pro Diego aí o cash aí, ó, porque eu tô fazendo a propaganda já deles lá. Aí, né? ó, aí, ó. E se quiser vir fazer parte aqui da nossa propaganda aqui, pode entrar em contato aí que a gente faz um bem bolado legal com vocês aí, viu? Aproveitar, né? Isso aí. Então eu montei o centro automotivo, vendi o carro. Com o dinheiro do carro consegui comprar algumas ferramentas, alguns equipamentos que precisava, montei o centro automotivo. No começo foi indo bem, porém era um período que não existia ainda essa facilidade de cartão, de crédito, o pessoal usava muito cheque predatado, isso daí me quebrou, cara. Quando foi em 2002, eu, bem dizer, abri uma falência, cara, entendeu? Era muito cheque devolvido, estava quebrado. Questão do cheque. Você consultava o cheque, não tinha aquele negócio de... Não tinha nada, nenhuma garantia, né? Você consultava o cheque hoje, o cheque era bom, mas chegava daqui a 30 dias de depositar, o cheque voltava.
E você não tinha o que fazer. Porque dependia da conta do cliente também, Dependia né? se o cara ia ter dinheiro lá ou não, né, na conta. Então isso daí foi me quebrando. Eu tinha um bolo de cheque, cara, que assustava. Muita gente quebrou também nessa época também. Muita gente quebrou. É. Muita Hoje, graças gente. a Deus, não tem mais, né? Não, hoje em dia quando o cara chega a fazer, não, ou você paga no Pix, paga no cartão, não tem do que reclamar hoje. Não tem. Mas eu vi muita gente Sim, reclamar mesmo. E isso me ajudou a quebrar ali na época, 2002. Aí eu quebrei, sempre com a ideia de empreender ali, não sabia o que ia fazer. Cheguei ali foi uma das piores fases da vida, viu, Diego? As piores fases da vida, porque eu vinha quebrado de um relacionamento que não tinha dado certo, frustrado com a loja também que não havia dado certo. Vendi a loja, mas vendi por preço assim muito baixo do mercado. Consegui mal pagar as dívidas que tinha, né? Com banco, era aluguel que era caro. Ali a região ali de Barueri sempre teve um aluguel muito caro. Sempre. Né? E daí eu fui procurar emprego, cara. Fui trabalhar na antiga Misted, antiga Cobrasma, que chamava Misted. Ali em Osasco? Isso mesmo. Fui trabalhar lá. Primeiro que fiquei feliz pra caramba que arrumei um emprego. Tava no sufoco, no vermelho, devendo. Você tava vindo de uma maré que veio tudo de uma vez, né? E tudo de uma vez, daí eu fui fazer entrevista, mas você está contratado. Eu acho que eu fui o 13º funcionário deles. Caramba. Eles chegaram a contratar quase 1.000 funcionários ali quando reabriu, né? Isso em 2002. Sim. Então eu acho que eu fui o 13º funcionário deles. Feliz da vida, vou começar a trabalhar numa metalúrgica, feliz da vida. Cara, primeiro dia de emprego. Fui trabalhar à noite ainda, que falei, tem um adicional noturno, né? Um pouquinho mais, eu ganhar um pouquinho mais. Metalúrgica, ixi, tô feliz da vida. Os caras me levaram uma que a cena ali parecia aqueles filmes do Arnold Schwarzenegger, sabe? Que derrete o aço. O cara sai ali, um escuro, cara. Você só via aqueles flechas de fogo comendo. E você nunca tinha trabalhado numa situação dessa? Uma situação daquela ali eu nunca tinha visto. Tinha visto só nos filmes só do Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. Tem uma parte que ele surge do nada lá. O 2 ali, não é? Isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo, cara. Eu comecei a ver aquilo e falei, o filme Exterminador do Futuro, o cara vai brotar daqui do nada, você vai ver um monte de aço aqui derretendo aqui, o cara, daqui a pouco surge um cara aqui. Mano. E daí o cara, você vai te levar num lugar legal ali, cara, pra você trabalhar. O cara me deu uma marreta mais ou menos de uns 50 quilos e falou, ó, você vai quebrar canal aqui. Canal, pra quem não sabe, é por onde injeta o aço, fica um toco de aço. Então você tem que bater com a marreta ali para quebrar aquilo, para tirar aquele canal. Né? Daí depois vai para rebarba, para acabamento, aquelas peças. Porque lá fazia peça de vagão de trem. Né? Sim. Então, saiu muito trem dali, né? Saiu muito trem dali na época da Cobrasma, né? Uhum. Muito trem. Então ali eu fui trabalhar, cara, mas a primeira noite eu trabalhei ali. Quando chegou umas 4 horas da manhã, já não sentia mais meus braços. Lágrimas escorrendo, que eu falava, eu tinha uma vida boa, né, cara? Época de empresário. Aí do nada você vai trabalhar, do nada fui trabalhar num pesado ali, já que eu já não sentia mais meus braços. Eu falei, eu preciso honrar isso aqui, cara. Daqui que vai vir meu sustento agora. Então, quando deu umas 4 horas da manhã, dor nas costas, dor nos braços, lágrimas escorrendo. E de que hora em que hora? Você entrava que horas? Entrava às 9 até às 7 da manhã. Puts. Às 21 às 7 da manhã. Nunca vou reclamar do meu último emprego. É que eu trabalhei à noite também, entrava justamente esse horário. Só que eu saía às 6. Só que a gente chegava, pegava a nossa demanda, pegava a demanda todinha, já chegava tudo que eu tinha pra fazer, chinelava. Eu e o menino que trabalhava comigo. Quando dava meia-noite, eu tava tranquilo. Aí nós falava assim, ó, gente, nós terminou a demanda, se tiver emergência, nós vai. Então, tipo assim, da meia-noite até lá, era muito raro acontecer. Acontecia, mas era muito raro. Então, tipo assim, eu não tinha do que reclamar. Eu me chinelava as primeiras horas pra depois ficar tranquilo. Agora trabalhar das 9, 4 horas da manhã você tá batendo marreta ainda? Isso é doido. Você é doido. E o corpo suava ali, e tinha a questão do pó de ferro. Então, quando dava mais ou menos na metade do turno, passava o técnico de segurança e falava, você vai trocar de roupa, porque você tava todo enferrujado. O sal do suor, né, fazia você enferrujar. E nisso você tinha que trocar de roupa, senão dali ia pra pele, fazia mal, né? Então o técnico de segurança vai trocar de roupa. Você tinha que trocar de roupa às vezes 2 ou 3 vezes por noite, cara. Porque se suava muito ali, o trampo era pesado mesmo. O trampo era pesado, cara. Não é de Deus, não. Não era de Deus, não. Daí eu falava pro pessoal, esse lugar aqui não é de Deus, não. E daí eu fiquei ali, mas daí eu comecei a ver oportunidades, fiz um cursinho lá dentro mesmo, fui para a área da qualidade, comecei a querer crescer, né? Porque assim, uma coisa que eu sempre tive comigo, ô Diego, que a gente não pode ficar no costume, entendeu?
Tem gente que não é nem costume, é comodismo, né? Acaba ficando no comodismo, no costume. Você tem que saber ter um caminho, cara. Sim. Porque todo mundo igual a gente já é. Entendeu? Só que você tem que Não. saber fazer um E diferencial pra você crescer. eu costumo dizer que toda vez que você que tem a mente aberta, que surge uma ideia na tua mente, que aquilo não é que surgiu por um acaso, não foi plantado ali. Com Se certeza. você teve aquela ideia, é sinal de que dá para ser executada. Com Mas tem certeza. gente que teve a ideia, mas tem medo de dar o passo, entendeu? E fica E naquilo. fica naquilo. Fica naquilo. O comodismo. Nem dá o passo, fica sofrendo naquilo. Exato. Eu nunca fui assim, o Diego. Sempre quis inovar, sempre quis alguma coisa diferente. Se não tá bom, vamos mudar. Entendeu? Nunca tá contente com aquilo. Né? Nunca tá. A minha cabeça, ela é assim, a mil. Girando direto. Girando, é muita ideia que passa. Não sei se isso é normal, cara, mas Não, é muita ideia que vai passando. Normal não é, Não é, porque né? uma hora. Porque eu acho que sua cabeça trabalha. Não vou dizer que é igual, porque ninguém é igual, igual você falou. Mas eu acho assim, que sua cabeça gira de uma forma que, tipo assim, mal você tá terminando uma ideia, você já tem outra. Ou não é? É assim mesmo. Aí você não consegue Você parar. consegue também, às vezes, terminar uma que você quer começar outra. Exatamente. Isso é um defeito. Isso é um defeito. É um defeito. Isso é um defeito. Ó, fica a dica aí, viu? É um defeito quando você começa a colocar muita coisa na cabeça e você não termina uma pra poder começar outra. Eu era desse jeito. Desse jeitinho. Hoje eu parei, hoje eu Parou? começo assim, igual você viu aqui no estúdio, a gente veio, focou aqui. Tem outros projetos? Tem outros projetos. Mas isso aqui tem que terminar primeiro. Porque senão depois eu largo de mão, fico do jeito que tá e não faço nenhum nem outro. Eu costumo dizer que quando geralmente a gente acaba se tornando igual pato. Que sabe fazer tudo, não sabe fazer Mas nada não faz direito. nada direito, Entendeu? Isso é uma grande realidade. E a questão do planejamento, né, Diego? Sim. Você tem que saber planejar, né, estudar aquilo que você vai fazer. Exatamente. Né? Ainda mais hoje, que o nosso país, muita gente tem vontade de ser empreendedora, muitos têm medo, mas também não é tão fácil. Não, No Brasil não é fácil ser empreendedor. de jeito nenhum. Entendeu? A maioria vem de fora, às vezes, aquilo, até com a ideia. Vou nem colocar fora daqui, colocar fora do estado. O pessoal sai da cidade lá, vamos colocar interior de Minas, lá do Nordeste, aí chega aqui, acha que aqui vai ser a mil maravilha. Aí chega aqui, a maior loucura que tem aqui. Às vezes o cara até vem com vontade de trabalhar, mas aí o cara chega aqui, a primeira coisa que ele vai trampar é tipo igual você, que é o primeiro emprego que pegou, estourei, só que na hora que você vai ver mesmo, estourou mesmo o seu corpo, você não dorme direito, isso e aquilo, por uma ilusão. Sim. E aí, às vezes, o cara sai de lá, até, de repente o cara até tem um negócio lá, mas não tem coragem de implantar esse negócio aqui. Hoje, diferente aqui. Tem gente que sai daqui com as ideias daqui, vai pra lá pra poder implantar lá, porque lá não tem justamente o que ele faz O aqui. que ele faz aqui. Entendeu? Ele leva a ideia, né, daqui pra lá. Exato. Né? Como também tem muitas pessoas que vêm de fora do país e acabam implantando coisas aqui que não chegou aqui ainda. Exatamente. E acaba crescendo muito. Eles conseguem, eles lá fora conseguem enxergar uma oportunidade aqui. Sim. O brasileiro, ele não enxerga oportunidade, ele enxerga não é oportunidade que fala. Ele quer ganhar dinheiro em cima de qualquer coisa. Então, tipo assim, ele não vai estudar. Eu não tô dizendo todos, viu, gente? É boa parte ali. Então o cara chega e fala assim, não, aquela ideia é boa, eu vou lá. Aí pega, vai lá, daí ele não olha a concorrência, ele não vê se aquele local é um lugar adequado, ele não vê se o mercado aceita aquilo de verdade. Mas aí o cara, quando vem de fora, o cara já vem de lá pensando o que vai implantar aqui. Antes dele chegar aqui, ele já mapeou tudo. Aí o cara vem de fora, se dá bem aqui, aí você vai fazer o quê? Você vai trabalhar para aquele cara. Eu vou trabalhar para ele. Bem isso mesmo, Diego, bem isso. Então eu acabei crescendo dentro da empresa. Fui depois para inspetor de qualidade, né? Eu não estava satisfeito ainda, eu falei, agora eu vou fazer uma faculdade. Né? Comecei a fazer uma faculdade, entrei na faculdade de engenharia, meus pais sempre me apoiando muito, né? Comecei a fazer engenharia e começou a surgir oportunidades. Fui trabalhar numa outra empresa, que daí já era tudo limpinho, escritório tudo branquinho, trabalhava com aquele jalequinho branco, né? E assim foi indo. Dessa empresa surgiu uma oportunidade de eu montar um negócio que seria a prestação de serviço para essa empresa. Né? Essa empresa ela era uma empresa fazia peças automobilísticas, né? Peças para carro. E surgiu a oportunidade de terceirizar algumas linhas de montagem, né? Onde eu montei uma empresa para poder prestar serviço para essa empresa. Né? Aí começou uma jornada diferente na minha vida, o Diego. Uma jornada diferente, mas aquilo. Tudo que você vai fazer sempre tem aquela parte ruim que acontece, né? Entendeu? Quando a empresa estava começando a se estruturar, isso foi em 2010, eu me lembro que eu estava em casa nesse dia,
fazendo alguns serviços ali, vamos dizer que hoje que a gente chama de home officer, né? Mas eu estava emitindo nota fiscal, relatório para alguns serviços que eu tinha feito para algumas empresas, né? E minha mãe tinha saído cedo, ela era comerciante, tinha loja de roupa em Carapicuíba, e ela tinha ido fazer compra para a loja dela, né? Reabastecer a loja dela. E ela falou, você não vai sair hoje? Eu falei, não, hoje eu não estou com vontade de sair. Né? Eu vou ficar em casa, vou fazer algumas coisas aqui de casa mesmo, mandar uns e-mails, emitir nota para alguns serviços que eu já fiz. Ela falou, tá bom. Mas um gerente dessa empresa me ligou, falou, cara, eu preciso de você aqui agora. Eu falei, não, amanhã eu vou aí e resolvo. Eu vou assim, não é amanhã não, é hoje. Né? Eu falei, tá bom. Montei, era dia 10 de fevereiro de 2010. Né? Montei na moto. Ainda fiquei pensando, vou de carro ou vou de moto? Eu falei, eu vou de moto porque eu vou e volto rápido. A empresa que eu prestava serviço era ali no comecinho da subida da Aldeia da Serra. Uhum. Para quem conhece é a Ômbaro, antiga Bitron, né? Sim. Que fica ali bem no comecinho da subida da Aldeia da Serra, lá do cartódromo, entendeu? Uhum. E eu falei, eu vou de moto, porque a areazinha ali também na época tinha muito trânsito. Eu falei, eu vou de moto porque eu vou e volto rápido, né? Só que nessa de voltar eu não voltei, cara, rápido. Eu sofri um acidente na volta, eu caí, o caminhão passou por cima de mim, aqui, Caramba, a câmera pegar, eu tive fratura exposta do braço. Caramba. Fratura exposta do Mostra braço, de novo aí quebrei. pro pessoal aqui, ó. Na câmera aqui acho que dá pra ver. Eu É. tenho deficiência, não tenho movimento de bíceps desse braço. Tá? Caramba. Não tem. O capacete começou, conforme o caminhão começou a passar por cima da cabeça, que pegou cabeça, ombro, aqui, se você quiser depois pegar aqui é um buraco, cara. Um buraco. Quebrei escápula, clavícula, fratura exposta do braço, costela quebrou, perfurou o pulmão. O capacete, conforme começou a esmagar, era aquele capacete Robocop, igual a polícia militar Sim. usa. Ele abriu, expulsou minha cabeça de dentro, serviu de apoio para não esmagar meu corpo. E tirou minha cabeça de dentro. Caramba. Ele começou, que é isopor, né? O capacete, para quem já desmontou um, sabe Sim. que é um isopor. Aquele isopor ele começou a deformar e ele tirou minha cabeça. Um grande livramento de Deus, né, gente? Foi. Deu um grande livramento de Deus mesmo. Quando acordei, que eu fiquei em coma, né? Um determinado tempo fiquei em coma. Os médicos falavam para meus familiares, falaram assim, ó, dificilmente ele sai daqui. Se sair, vai voltar a ser uma criança, né? Ele não vai conseguir mais falar, porque ele tem vários traumatismos cranianos. Ele não vai conseguir falar, vai ficar vegetando em cima de uma cama, né? Então uma enfermeira chamou minha mãe e falou, a senhora já é uma idosa, já a senhora tem que ver bem o que a senhora está pedindo, se seu filho saia realmente fique vivo, porque às vezes, momentos da vida é melhor a gente pedir para Deus levar, né? Minha mãe falou assim, não aceito isso, né? Eu não aceito essa situação, ele vai sair daqui com vida e andando, né? Eu fui socorrido para o Hospital Regional de Osasco, né? E lá entrei em coma, depois fui transferido para o Hospital Santa Paula, na Avenida Santo Amaro, né? Fiquei acho que uns 2 a 3 meses no hospital, né? Isso daí, tempo de UTI, tempo que eu fiquei em coma, foi recuperação bem lenta mesmo, cara, bem lenta. Né? Os médicos deu projeto, tipo, quando você começou a se recuperar, ele te deu mais ou menos um tempo, assim, de quanto você ficaria, que pra ele você não ficaria bom, Não. né? Pra ele você não ficaria bom. Mas aí assim, ele falou assim, olha, vai voltar pra casa, talvez ali uns 6, 7 meses ali ele volte a andar, volte a falar normalmente. Teve esse prognóstico aí? Conforme eu entrei em coma, os médicos falavam para minha mãe que eu poderia acordar daqui 2 dias, né? Como eu poderia acordar daqui a 6 meses. Quem sofreu um acidente parecido com o meu foi aquele comediante, o Shaolin. Shaolin. Logo depois ali, acho que depois de 1 ou 2 anos mais ou menos. E o meu foi em 2010, acredito que o dele deve ter sido 2012, né? Então 2 anos depois. Foi bem parecido. Só que o Shaolin ficou acamado lá e não se recuperou mais. Uhum. Então os médicos falavam, ó, ele pode ficar em coma 1 mês, como 2, como 1 ano. A gente não sabe como vai ser a recuperação dele, né? Caramba, mano. Então, mas assim, Deus sempre cuidando de mim. Eu acordei consciente, né? Ao contrário que os médicos diziam, que talvez eu ia perder a consciência. Eu talvez ia ficar vegetando, não ia conseguir falar mais, né? Não sabia como que o meu cérebro ia comportar, né? Uhum. Quando eu voltasse, né? Mas acordei consciente, acordei bem. Acorda falando umas besteiras devido, né? Remédio. Período, remédio, né? Medicação, entendeu? Na verdade você acordou grog, né? Pode dizer, Acorda bem grog, né? Mas minha recuperação foi muito boa, né? Depois. Caramba.
Então ali, e eu tinha acabado de me formar, eu digo. Eu fiz a faculdade, eu tinha entrado já na faculdade de engenharia, né? Que eu acho que entrei em 2005, comecei a fazer engenharia. Foi quando eu mudei de emprego, fui trabalhar na Ombra. E comecei a fazer engenharia. Em 2010 eu ainda brincava com os colegas de faculdade. Eu falei, cara, a gente estuda pra caramba. É uma das faculdades, né, mais difíceis que tem, cálculo pra caramba. Você é doido. Eu falei, já pensou no dia da formatura a gente bate a cabeça e esquece tudo? Né? Eu brincava com eles assim ainda, né? Você vê como que sempre tem um poder as nossas palavras, né? Entendeu? E no dia da colação eu estava internado. Eu sofri acidente acho que 3 dias antes da colação. Né? No dia da colação na faculdade eu estava internado. Fizeram homenagem para mim na colação, né? Poxa, pegar um gancho aqui. Isso você falou um negócio, é verdade mesmo. O pessoal pensa que não, mas a palavra da gente tem poder. Ó, a gente tava eu e você conversando até um tempo atrás, janeiro não acabava. Aí nós, mês longo, hein, cara? mês longo. Nossa. E a gente sentado em casa, eu, minha mãe, minha esposa, meu pai, e a gente conversando. Aí o pessoal começou a falar assim, acaba logo janeiro, acaba logo janeiro. Olha o que eu fui falar. Mano, não vou falar pra acabar logo não, porque a gente fala pra acabar logo, já pensou se fevereiro já começa ruim? Cara, meia-noite e pouco. Eu voltando da casa da minha prima, primeiro dia de janeiro. Primeiro dia de fevereiro. Na virada, assim, ó. Nossa. Quebrou o pé. Quebrou o pé. Na virada. Aí minha mulher lembrou. Você lembra o que você falou na casa da tua mãe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala mesmo. As palavras têm poder, né? São duas coisas que eu gosto muito da Bíblia, é a questão da palavra. Sim. Né? E existe um versículo que está lá em Jó também, que fala que tudo aquilo que a gente tende ou tem medo, né? Aquilo tende a acontecer. Né? Você fica falando muito, mas eu tenho medo disso, tenho medo disso. Isso parece que atrai e tende a acontecer. Né? Então eu passei esse período difícil aí, a empresa ficou... Isso que eu ia perguntar, e a empresa ficou como? A empresa tinha uma pessoa que estava tocando para mim, né? Ficou tocando a empresa, mas daquele jeito, cara. Eu perdi muito cliente, né? É aquele negócio, tem coisa que só o dono sabe fazer, não desprezando ninguém que trabalha com a gente, mas tem coisa que se a gente não tá pondo na mão, não vai funcionar. Parece que não prospera, cara, não prospera. É aquele velho ditado, né? O gado engorda nos olhos do dono, isso. Né? Entendeu? Então, assim, a empresa ficou... Perdi muito cliente. Depois, quando eu me recuperei, o pessoal entendeu, né? Os diretores da empresa entendeu. Mas aí eu vi que já tinha outra empresa fazendo a mesma coisa, né? Aí, por azar também, a empresa foi embora daqui de Itapevi e foi para depois de Cajamar lá, Vinhedo. Longe. Valinhos. Vinhedo, Valinhos, também na divisa ali. E foi embora para lá. E daí eles falaram, a gente vai encerrar, né, os contratos que tem, encerrou com bastante empresas que prestavam serviço aqui, né? Aí foi quando surgiu, eu estar montando o Império das Esfirras. Né? Também era aquele tudo ou nada, meu. Né? Porque como não tem uma lógica. Vamos lá. Você é mecânico. Aí você está trabalhando com questões mecânicas. Coisa de carro. Aí do nada você trabalha com comida. Com comida, cara. Mas é aquele negócio, cara. O ser humano, ele se inova, ele se adapta a tudo, cara. Caramba, velho. Esses negócios, ninguém entende. Sabe aquele negócio que você eu não entendia, daí eu fui estudar também, fui ver como é que funcionava. Montamos que na realidade nasceu como o Rei das Esfirras, né? Uhum. E depois que a gente desfez a sociedade, que passou a ser... Mas como surgiu a ideia mesmo? Pra você ir partir pro Rei das Esfirras e tudo? Foi o rapaz que te chamou? Foi ele que me chamou. Falou, vamos montar, tem um lugar ali assim, assim. Na época a gente era ali do lado do Bar do Alemão, ali, bem em frente ao cemitério. Sim. Mesmo. Né? Ele falou, tem um salão lá, vamos montar lá. E eu falei, eu preciso abraçar essa causa aqui, vamos lá. Entendeu? E montamos. Começou a dar certo, né? Daí teve uma briga ali, que teve uma questão de família, né? Que era família também. E daí precisei trocar o nome, que já estava conhecido já, mas aí vamos lá, vamos trocar o nome. Vai ser de rei, vamos para o quê? Vamos para o Império agora. Né? Daí foi quando virou o Império das Esfirras. E o Império das Esfirras tá 14? 14 anos vai fazer agora, em setembro. 14 anos. Ó, gente, e é fácil de encontrar lá também, né? Porque quem passa em frente, vê lá a placa lá, mas dentro parece um restaurante. Sim, agora a gente está com um restaurante, porque a gente mudou. Onde era a Casa do Norte, né? RB, antigamente. Isso. A gente mudou para lá. Um espaço bem mais amplo. Né? Daí a gente serve almoço agora, tem a parte do restaurante na parte da manhã. E à noite continua. E é um dos únicos lugares que serve pizza a partir das 11 horas aqui de Jandira. Se quiser comer uma pizza meio-dia, hora do almoço,
É na Império das Esfirras. Tem pizza a qualquer horário lá. Pizza, esfirra lá a qualquer horário. Mandar um abraço aqui pro pessoal do Egol. Aí, pra quem quiser saber sobre futebol e tudo mais, um programa descontraído aí, tá? O pessoal, os meninos do Egol, toda segunda-feira às 20h30 no canal Egol. Deixa eu mandar uma boa noite aqui pro Quinho, tá com a gente, Cláudio Roberto. Boa noite, guerreiro. Eu acho que é pra você. Cláudio Roberto, um grande abraço. A Sueli, através da Sueli que eu conheci você, Sueli né? que me apresentou. Sueli, E- obrigado, viu, por ter apresentado essa Sueli- grande pessoa aí. Sueli, Sueli, o prédio que nós estamos hoje lá é dela. é dela? É dela, é. Eu vou falar pra você, eu conheço ele tem uns. Vai fazer uns 4 anos mais ou menos. É. Não, faz 4 anos ano que vem. E falar pra você, de verdade é uma pessoa assim que gosta de ajudar. Eu não gosto de ficar elogiando muita pessoa assim não, sabe? Porque eu fico sem graça tanto de ser elogiado como de elogiar. Mas é uma pessoa fenomenal a Sueli, viu? A Quem não Sueli é. conhece, também se precisar de uma psicóloga aí, gente, pode falar com ela também. Ela é psicóloga, ela atende lá, né? Ela tem de No lá. pé de cima. É, na parte de cima lá, uma excelente psicóloga. Já precisei dela já, sempre preciso. Sueli é parceirona. Cachorro Magro Games, opa, já vim garantir o like, forte abraço, Diegão, estamos de volta. E o Tiagão, vamos lá, estamos planejando aí, não sei quando, mas o Thiago, ele hoje não faz mais parte do TBT Podcast, né? Ele seguiu outro caminho, não, a gente não brigamos, tá? Não separou a parceria por briga nem nada não. É que a gente resolveu cada um seguir um caminho. Do mesmo jeito que a gente veio, a gente, né? Aí ele teve outros desafios e quis enfrentar os outros desafios. E aí hoje nós não temos uma parceria e o podcast estaria tomando tempo dele, tá? Então ele não conseguiria estar nos dois lugares ao mesmo tempo. E aí a gente desfez a parceria aí do podcast, mas estamos aí planejando aí que ele consiga aí um dia aí para vir aqui só pra gente fazer o programa de despedida dele. Afinal, no ano passado aí, quem acompanhou a gente conquistou inscritos, amigos, clientes, tudo ali junto ali, né? Então, o Thiago aí é um parceiro e acredito eu ainda que ele vai continuar com os eventos. Então, vou deixar aqui, quem quiser eventos, fala com o Thiago. Mas ele a gente vai fazer. E outra, vou mandar no Instagram qualquer hora aí. Eu tô procurando outro host para estar comigo, tá? Eu acostumei a apresentar com 2 pessoas. E aí a gente quer fazer tipo não é sorteio, mas tipo um campeonato, quem será o nosso novo host. Então eu vou colocar pro pessoal se inscrever, isso, aquilo. A gente vai trazendo o pessoal e vou deixar pro pessoal votar quem será o novo host. Legal. Lembrando que o host tem que correr atrás de convidado, tem que pegar firme, tá? O Sônia Chaves está com a gente. Calma aí, só um minutinho. Isso aqui eu tenho que falar. Amanhã, às 18 horas, aqui na Tume TV, vai ter um programa especial com a mulherada. Em homenagem ao Dia da Mulher. 4 mulheres com 4 pensamentos diferentes, 4 ramos diferentes. Vai estar aqui batendo um papo com vocês aí. E a Sônia vai estar intermediando. Né, Sônia? Não vai precisar parafusar as Eu cadeiras, não, né? acho que não precisa parafusar as cadeiras. Eu acho. Viu? Mas vamos continuar aqui. Ana Social. Oi, boa noite, boa noite. Não sei quem é, mas seja bem-vinda. Vamos lá. E aí, agora vamos lá. Depois que você começou. Depois que você começou o Império das Esfirras, mas antes, primeiro que você desde moleque tinha uma cabeça empreendedora. Sim, Você quebra em 2002, isso. certo? Dá uma volta por cima. Você quebra em 2010. 2010 de novo. Tem que voltar. De 2010 pra frente você foi trabalhar com o quê? Depois que você largou lá, que você tinha falado? Daí eu montei já o Império das E Esfirras. montou o Montei Império das Esfirras. Resumindo, você conseguiu dar a volta 2 vezes na sua vida, mostrando que não é fácil derrubar quando a pessoa quer ter as coisas, quer conquistar. Tudo é uma lição de vida, Diego. Tudo é uma lição de vida, né? Eu costumo dizer que aquilo que... Tudo você tira uma aprendizagem. Sim. Cada tombo, cada ferida que você vai adquirindo ao longo da vida, você vai criando experiência, né? Hoje eu tenho uma experiência também que se eu vier a quebrar, eu sei recomeçar de novo, cara. Hoje, basicamente, você tem 2 histórias.
Tipo assim, a primeira vez, beleza. É normal a gente ter um negócio e quebrar, mas a segunda vez sua foi muito pesada, Foi. entendeu? Tipo, é igual se você não conta aqui pra gente, gente, eu não esperava, tá? Não conhecia essa história. Eu não conhecia. Eu te vi hoje. A gente conversa A pelo gente conversava pelo WhatsApp. WhatsApp, mas não se conhecia pessoalmente. Jamais eu Né? imaginaria te olhando que você teve um acidente que basicamente os médicos falaram assim, gente, prepara que logo mais tá indo embora. Sim, os médicos falavam pra minha mãe, falaram assim, ó, a chance de sobrevivência dele é de 0,5%. Você contrariou a medicina. Sim, sim, Cara, eu vou falar pra você, viu? De verdade. sim. Tinha médico que ia lá olhar lá e falar, cadê o milagre? Né? Qual que é o leito do milagre aí? Ia lá, olhava lá. Teve pessoas de igreja do tipo que foi atrás de você porque realmente acreditou no milagre? Teve, teve. Até hoje tem, cara. Até hoje? Até hoje É, tem. não deixa Até de hoje ser. tem porque você acaba virando uma inspiração de pessoas que às vezes precisam de uma resposta que vem do sobrenatural. Sobrenatural, quero te dizer, é Deus. Sim. Tá? Então, assim, tem pessoas que às vezes estão desenganadas já pela medicina, precisa de uma palavra, precisa de uma posição e eu gosto de dizer que eu sou o exemplo disso. Tá? Pra quem não bota uma fé, para quem não bota uma fé nessa situação, qual é a explicação? Cara, tem coisas que não tem explicação. Uma coisa que aconteceu, duas coisas, não sei se a gente tem tempo aí, não sei como Tem, pode ir, tá, pode ir tem. lá. Duas coisas aconteceu. Quando eu voltei, porque eu tive que aprender tudo de novo, tá, cara? Tive que aprender tudo de novo. Eu era destro, me tornei um canhoto. Até pra comer, eu trazia comida até aqui e virava antes do tempo. Se você quiser uma hora, você quebrou o pé, você sabe Sim. a dificuldade que é já, né, com gesso no pé. Uhum. Mas uma hora que você quiser, não sei se é destro ou canhoto, né? Não, eu sou destro. Você é destro. Mas uma hora tenta comer com a mão esquerda, Não dá. que você vai ver a dificuldade. Eu tive toda essa dificuldade. Eu tive que começar a aprender a comer com a mão esquerda, trazer, assinar, né? Eu precisei vender a moto que eu sofri acidente. Como que eu ia assinar? Eu apareceu um comprador lá, o cara falou assim, eu compro, vamos reconhecer firma. Eu falei, como é que eu vou assinar? Aí a mulher do cartório falou pra mim, você tem que fazer um contrato aqui, averbado, não sei o que, e custava quase 50% do valor da moto. Eu falei, não adianta. Eu falei, me dá uma folha e um papel. Eu falei, eu posso fazer uma nova assinatura, não posso? Ela falou, pode. Treinei com a mão esquerda, cara. Treinei ali com a mão esquerda, aprendi e falei, ó, isso daqui agora, a partir de hoje, vai ser minha assinatura. Entendeu? E consegui fazer. Né? Então eu aprendi a tudo, cara. Tudo foi um período de adaptação que eu comecei a fazer, a vencer minhas dificuldades. Poxa, eu fico triste hoje com essa nova geração que vem, que coloca empecilho em tudo. Só reclama. Só reclama, não consegue fazer nada, não tem vontade de fazer nada. E culpa os outros pelo seu fracasso. E culpa os outros se não dá certo porque, minha mãe, entendeu? Porque meu pai, entendeu? Ele vai culpar até a quinta e última geração dele porque não deu certo aquilo que ele poderia ter feito melhor. Não, verdade. Né? Então isso me entristece muito, cara, me entristece muito mesmo. Então assim, eu aprendi tudo de novo, aprendi tudo, né? E fui aprender também, eu estava saindo de um ramo para entrar em outro, cara. Além de toda a dificuldade, porque eu estava me adaptando, né, com a deficiência que eu tinha adquirido, eu fui sair de um ramo e entrar em outro também, né? E assim, uma coisa que eu falo para você, a melhor parte da vida é você vencer. Você vencer as suas dificuldades, cara. A melhor parte da vida é essa. Também tem aquela também, às vezes você consegue chegar no topo. O ruim não é chegar no topo, né? O ruim é se manter, né? É se manter. O difícil é se manter. E a melhor parte que não é você chegar no topo. A melhor parte é o caminho até o topo, que você cara. vai. Que você vai dando valor a cada coisa. Valor a cada coisa. Entendeu? Isso é verdade mesmo. Duas coisas que aconteceu. Eu ia até fugindo já da mente. E foi impressionante que eu vi assim como um milagre. Assim, meu milagre começa desde do acidente até minha recuperação. Deus esteve comigo a todo momento, Diego. Cara, só o capacete ter segurado ali, praticamente. Meu pai, quando viu o capacete, ele jogou fora. Porque ele falou, vou deixar a minha mãe ver. Porque ficou um pedacinho de isopor desse tamanho. Um pedacinho de isopor mesmo. Ele falou assim, não tem como. Né? Quebrou todo, distorceu o capacete. E duas coisas aconteceram. Quando eu me recuperei, né, que eu já estava... andando de carro um pouquinho, e eu morava ali na Estrada Velha de Itapevi,
próximo à Estrada Velha Itapevi, ficava sempre um comando da Polícia Rodoviária, até hoje fica. Sim. Quem passa por ali, perto do desmanche ali, sempre fica às vezes uma viatura da Polícia Rodoviária. E eu passei ali, eu olhei o policial e falei, esse cara é familiar. Né? Esse cara é familiar. Porque quando eu sofri acidente ali na João de Góis, perto do Pedra Branca. Ali ainda era mão dupla, né? Sim. Não era dividido igual é hoje, era mão dupla. Eu olhei lá na frente, eu tava de moto vindo, o capacete era muito calor, dia 10 de fevereiro de 2010, que foi o dia do acidente. Verãozão batendo. Verão batendo, aquele calor, eu tava com o capacete aberto, né? A parte do capacete tava aberto. Eu olhei lá na frente, eu tava vindo numa Brosca, uma moto alta, eu vi uma viatura da Polícia Rodoviária parada debaixo de uma árvore que tinha ali. Sim. Né? Eu reduzi a velocidade, fechei o capacete, porque dá multa, né? Travei o capacete. Só que nisso que eu fiz tudo isso, um carro saiu da direita, que eu acho que ele queria contornar ali. Creio eu que ele não me viu. Ele bateu em mim, e quando eu caí, já caí debaixo do pneu do caminhão, que era aquele caminhão basculhante. Né? E foi onde me atropelou. E eu não vi, eu caí de cara para o chão, de barriga para o chão. Né? Alguns momentos que eu acordei com muita dor, eu lembro que eu olhei e eu vi uma bota, um coturno, e eu deduzi, falei, isso é um policial. Né? Quem usa essa bota aqui é policial, amarrada até na canela em cima, falei, é um policial. Eu olhei e peguei com essa mão, porque aqui eu tava com fratura, já não mexia mais esse lado direito do corpo, eu peguei com a mão esquerda, eu falei, me ajuda, cara, tô morrendo. Né? E eu lembro que esse cara falava muito meu nome, chamava Rubão, fica acordado com a gente, não dorme não. E eram flashes assim, que eu voltava, apagava, era muita dor que vinha, eu apagava. Você geralmente desmaiava por causa da dor, né? Da dor, né? Eu apagava. E eu voltava de novo, e aquela dor vinha insuportável, eu apagava de novo. Até os médicos falaram que não sabia como minha memória ia voltar, porque essa questão, que diz que o nosso cérebro é que nem uma lâmpada. Você ficar ligando, desligando, né? Você tem criança em casa, você deve falar, você vai queimar a lâmpada. Né? O nosso cérebro também, uma hora, ele vai parar por causa daquilo. Então eu tinha esses muitos flashes que voltavam. E outra hora que eu acordei foi quando eu escutei o barulho do SAMU chegando, né, aquela ambulância, que daí eu falei, agora acabou meus problemas, acabou minha dor, vamos me socorrer, né? Só que daí eles começam a mexer, né, a fazer os primeiros socorros ali, a dor aumenta, cara, né? Quando eu entrei na ambulância, já entrei desacordado. Vai começar a mexer em você, você tá todo machucado, o pessoal vai começar a mexer, então, querendo ou não, se qualquer machucado você tem, mexeu, já dói mais. Dói mais ainda. Então, daí eu apaguei, o meu acidente, se você der uma ideia, foi às 4h30 da tarde, 16h30. Eu fui acordar no hospital depois que me deram sangue, que eu perdi muito sangue no chão, era às 4 horas da manhã. Então, 12 horas depois eu acordei, estava um pouco consciente, né? Eles tinham me dado sangue ali, só que eu precisava fazer cirurgia, então meu coma foi induzido. O problema é que eu não voltei mais do coma, né? Então, ainda falei com a minha mãe, que estava ali no hospital. Foi quando veio também o resgate do outro hospital e me transferiram, né? Precisava transferir de hospital, me transferiram para o Santa Paula. E o pessoal estava tentando, minha família tentando, ambulância para tentar. Uma ambulância que chegou era pequena, não tinha a UTI móvel e não deu certo, voltava. Né? E o pessoal querendo sair ali, porque o pessoal também lá do hospital onde eu estava, no regional, não dava muita informação. Né? Não falava, olha, ele está sendo socorrido, mas não falava como que eu estava. Né? E a família querendo saber a notícia, falou, vamos tirar ele daqui. Né? Eu tinha um convênio, falou, vamos levar ele para o convênio, que acreditamos que o tratamento vai ser melhor lá. Né? Então, das duas coisas que aconteceram. Um dia eu voltando ali pela Estrada Velha, eu vi um policial, falei, esse cara é familiar. Eu parei o carro, fui falar com ele. Falei, amigo, posso falar com você? Ele nem ergueu a cabeça, ele estava dentro da viatura, acho que aplicando uma multa em alguém ali, né? O parceiro dele estava pro lado de fora, já tinha me olhado ali, já fazendo, um faz a segurança do outro, ele estava me olhando. E ele de cabeça baixa, ele nem olhou para mim e falou, pode falar, amigo. Eu falei, eu queria conversar com o senhor. Ele falou, eu te multei? Eu falei, não. Eu te parei? Eu falei, não. Eu falei, então o que você quer? Eu falei, cara, você me socorreu num acidente que eu tive lá na João de Góis. Ele ergueu a cabeça e me olhou. Ele falou, Rubão, você tá vivo, cara. Eu achei que você não ia passar daquela. Caramba, ali foi um choque pra ele, hein? Foi, cara. Foi. Surpresa. Eu falei, cara, eu não sei porque eu não te vi. Não te vi, eu só ouvi sua voz, só eu vinha passando aqui, eu olhei pra você e falei, esse cara que me socorreu. Entendeu? Caramba. Ele falou, foi eu mesmo, cara. Foi eu que te socorri. Né? Eu achei interessante porque tanto policial que tem em São Paulo, né, uma das maiores corporações de polícia militar é aqui em São Paulo.
E eu vi aquela viatura, eu falei, esse policial aqui, bateu aquele negócio, sabe? Assim, eu falei, eu preciso ir agradecer esse cara. E você quase não viu o rosto dele, nem nada, Eu né? não vi o rosto dele, porque eu tava de rosto no chão. A única coisa que eu vi foi o coturno. Caramba, O turno mano. dele, mas eu passei por ele, senti um negócio, falei, eu vou perguntar pra ele se o policial me socorreu, né? Falei, cara, queria te agradecer, que eu me lembro da sua voz falando, não dorme não, Rubão. Foi assim, uns poucos momentos que eu lembro do acidente, você falando pra mim, fica com a gente, não dorme não, Rubão, não dorme não. Fica acordado, entendeu? Tenta Caraca, manter velho. acordado. E eu apagava, né? Uma outra coisa, despediram a ambulância para tentar me transferir de hospital e não vinha ambulância. O meu acidente foi às 16h30 da tarde. Desde as 11 horas que vem a ambulância, não consegue levar, vê a situação. Um dos médicos olha, analisa e fala: se a gente colocar ele na ambulância, ele morre dentro da ambulância, o culpado vai ser eu. Eu falei assim: não tiro daqui, né? Mas quando chegou às 4 horas da manhã, chegou um médico com um motorista da ambulância. Falou: cadê o rapaz? Eu vim ver o rapaz, né? Falou com a minha irmã isso. Minha irmã estava ali na porta. Ele falou assim: é o rapaz que sofreu acidente de moto? Ele falou: é ele mesmo. A gente veio buscar ele, né? Ele entrou e daí minha irmã pediu, falou assim: traz notícia dele, que a gente está aqui sem saber como que ele tá. Ele falou assim: eu vou saber dele. Ele entrou e quando ele voltou, ele falou assim: ó, o que estão fazendo com ele é desumano. Porque ele perdeu muito sangue, não deram sangue para ele ainda. Você poderia ter morrido ali na hora, né? Poderia ter morrido. Ele falou que ele sentou do lado, devia estar numa maca ali. Ele falou que ele puxou a cadeira e falou: cadê o médico responsável? Ah, o doutor tá ali. Chama ele. Ele falou pro médico, falou assim: ó, eu vou esperar mais 15 minutos aqui sentado dele. Daqui a 15 minutos ele vem a óbito. Porque ele não tem sangue. Daqui a pouco dá um ataque cardíaco nele e ele vai morrer. Ele falou assim: culpa é sua, tá, doutor? Ele falou: não, doutor, o sangue dele já tá chegando. Ele tava fazendo alguns exames. Em menos de 5 minutos chegou sangue, foi quando eu acordei, né? Daí eu acordei e ele falou assim pra mim, falou assim: a gente tem 30 minutos pra te tirar daqui, cara, né? Eu lembro que eu falei com ele, falei: minha família tá aí? Ele falou: tá. Quer ver sua mãe? Eu trago ela aqui. Ele trouxe minha mãe, falei com a minha mãe, né? E me socorreram, me levaram lá pro Santa Paula. Você vê, de Osasco ali até o Hospital Santa Paula, que é na Avenida Santo Amaro, cara, é uns 50 minutos mais ou menos, né? Eu lembro que ele falou pro motorista, falou assim: ó, a gente tem 15 minutos para chegar até o hospital, entendeu? É o prazo que a gente tem, senão ele morre, né? O motorista falou: cara, numa viagem de 50 minutos. Ele falou, o motorista, lembra que ele falou para ele: não tem como, cara. Lembro quando ele chegou, que ele falou pro médico, ele falou assim: cara, fiz em 13, hein? Esse é meu recorde esse, né? Poxa. O médico ainda brincou com ele, falou assim: mas também, cara, você veio na marginal quase toda na contramão, né? Quase me matou também. Né? Você vê como é que o pessoal às vezes não leva a sério nas campanhas nada. A importância da doação de sangue, né? Com certeza. Eu sou doador, porque se não existe isso daí hoje, basicamente você tinha ido embora. Eu tinha ido embora. Se eles não me colocam sangue ali, eu tinha ido embora, né? Leva a sério, gente, ó, doe sangue, não machuca, não dói. Você tem eu já vi uns caras maior que eu e doar sangue e ficar meio tonto na hora ali. Mas passa. Não, é só picadinha, é só isso, ali e vai embora. E é satisfatório. Com certeza, Sem contar, salva vidas. e detalhe, às vezes a pessoa não faz check-up anual nem nada, você doa sangue, antes dele fazer qualquer coisa com seu sangue, eles vão analisar todinho. Se tiver alguma coisa, eles vão te falar ainda. Já vão te falar. Às vezes é questão de saúde ali, tá difícil você passar no médico, às vezes uma doação de sangue ali, você já sei como tá com hepatite, algumas coisas ali no seu sangue, sabe na hora ali. É bem importante mesmo. Bem lembrado esse recado aí, gente. Né? Então passou-se um tempo, depois da recuperação tudo, a minha irmã conhece uma amiga dela que falou: eu tô trabalhando na Mil, né? Que era o plano de saúde que eu tinha na época. Sim. Né? Ela falou: faz tempo que você trabalha lá? Ela falou assim: faz tempo que eu trabalho. E minha irmã falou assim: eu tenho muita vontade de agradecer pessoalmente o médico que resgatou meu irmão, tirou do regional e levou lá pro Santa Paula. Eu tenho muita vontade de agradecer. Ela falou assim: é fácil, deixa comigo, fica tudo registrado. Não sai uma ambulância sem ter o registro lá. Ela falou: então pega, vê o dia que ele tá trabalhando, ou o CRM, pra gente tentar achar onde esse médico trabalha, que a gente queria muito agradecer ele, né? Ela falou: deixa comigo. E ela ligou pra minha irmã e falou assim: Tânia, você tem certeza que o acidente foi dia 10 de fevereiro de 2010? Ela falou: foi, né? Ela falou: cara, nesse dia não saiu uma ambulância daqui. Cheguei a arrepiar agora, velho. Não, de verdade. Cheguei a arrepiar. Você não tem registro, cara. Eu me emociono ainda contando a história de 10, né, de 15 anos na realidade. Eu ia te perguntar se você tinha visto esse médico, mas depois disso...
Não, Não viu, né? não vi mais esse médico, cara. Eu lembro que o motorista lembrava muito aquele... Vocês já assistiram aquele filme que o rapaz... Toda vez que eu assisto esse filme, eu lembro que o menino cai num lago que é de gelo, Não, não me que recordo. não. o chefe dele fala pra ele, mais pra trás. E ele vai voltando no lago pra trás, o chefe dele, pra trás. Ele vai voltando pra trás, aí ele esbarra alguma coisa. Eu falei, esbarrei alguma coisa. Ele pega a lança lá e consegue pegar o menino, que já tava já desacordado, já tava há muito tempo lá. Depois ele vai agradecer o chefe, falar que o chefe, como que você sabia que o menino tava pra trás? Você fala pra mim mais pra trás. Ele falou, não falei nada. E esse cara era ateu, né? E ele nunca acreditou em Deus e tal. Ele fala assim, mas Deus falou comigo? Ele sempre falou aquilo, Deus falou comigo então. Né? Ele começa a acreditar em Deus, porque ele tinha ouvido claramente aquela voz falando pra ele, mais pra trás, né? Mais pra trás. Ele achava que era o chefe dele falando. Né? E era outra E ele voz. conseguiu resgatar o menino. Né? E esse quem tá nos assistindo aí e vai lembrar do filme é um negão. Né? E ele lembra muito do motorista da ambulância. O motorista tem uma recordação, assim. Né? Um negão. Da minha cor, assim, corpo atlético, alguma coisa assim. Eu me lembro do motorista. Do médico eu não me recordo muito. Mano, eu me arrepiei, de verdade, me arrepiei muito aqui. Continuo me arrepiando. Você sofre um acidente. Você é salvo pelo dedo de Deus, porque ele não explica. Basicamente você foi desenganado. Você basicamente não era nem pra estar sentado na minha frente aqui. Não era, cara. E você foi atendido por alguém que não se sabe quem. E não sabe quem é. Não sabe. Não tem registro, né? Não tem registro. Essa amiga da minha irmã, ela trabalhava no setor administrativo. Ela que cuida de toda a parte ali. Ela falou, não sai uma ambulância se não tiver o registro de saída. Que negócio E doido. não existe registro de saída de ambulância nesse dia, cara. Aí eu vou com a pergunta, porque eu tenho até um amigo que ele é ateu, e aí ele gosta sempre de ter explicação pra tudo. E Vitor, eu sei que você vai olhar porque você vai ver o corte, então vai pra você. Me explique. Me explique isso. Não acontece, cara. Não. Porque se acontecesse, tanta gente não morria em acidente. E se ele não chega, cara, e pede o sangue ali pra mim, era questão dos 15 minutos eu tinha ido. E ainda marcou o tempo. Ele falou, é 15 minutos pra ele ter uma parada cardíaca. Boa noite, Antônio. Obrigado por estar acompanhando a gente aí. Cara, se você tá chegando agora na live, ou qualquer um de vocês que estiver chegando, volte nessa história. Volte nessa história. De verdade, é uma das histórias mais fortes que, assim, eu acho que é a mais forte que eu tive aqui. Eu ia aqui e olha que passou gente, tive histórias aqui da gente chorar e tudo mais. Mas essa pra mim é a história mais forte. Não tinha como começar a temporada, não. De verdade. Cara, de verdade, viu? Continua aí que tá bom o papo. Então, cara, é assim, a recuperação é, acho que, a pior parte do tratamento. Né? Várias cirurgias que eu passei, né? Eu tive costela que perfurou o pulmão. Então, eu até costumo falar, né, que eu já passei por várias cirurgias, né? E assim, aquela anestesia que eles te aplicam é uma das 7 maravilhas que tem, né? Porque ele te dá um sono, apaga, você acorda, já está operado já. Mas a recuperação não é fácil, cara. Entendeu? E quando eu me recupero, que daí eu tenho uma notícia que eu tive uma lesão de plexo braquial, que eu nem sabia o que era isso. Né? Tá, explica isso também, não sei o que é. Plexo braquial é que nem uma máquina quando sai todos os fios que manda a coordenação para todo o corpo. Né? Para quem é da área ali eu já mexi um pouco com o carro ali, você pegar ali no módulo ali, o módulo vai alimentar todas as informações de um veículo. Né? Para quem mexe com informática ali, você pega um computador, você vai pegar ali a placa-mãe ali que manda fio para o resto de todas as outras placas. Né? Nós temos aqui atrás, aqui na cervical, saindo da cravícula aqui, ela alimenta todo o corpo. Toda a função de dedo, o dedinho do pé que você vai mexer, né? O plexo braquial é uma dessas bolo de fio, vamos dizer assim, né? Que alimenta todo o corpo. Então ele faz movimento, né? Ligado vendo desde o cérebro para alimentar o nosso corpo. Entendi. Né? Eu tive uma lesão de plexo braquial, né? Que é onde eu não tinha mais movimento. Eu não tinha mais movimento de mão, né? Minha mão era morta, meu braço caído. Você já deve ter andado por aí, ver que as pessoas têm o braço bem fininho, né? Caído, não consegue. Eu não sei porque eles não amputam, né? Aí os médicos na época chegaram até a falar, a gente pode amputar,
Mas aí tinha aquela questão de membro fantasma que eles falam, que amputa, mas continua sentindo dor do mesmo jeito. Né? Caramba. É impressionante isso, cara. Eu sinto muita dor ainda, né? E eu uma vez perguntei pro médico, falei, mas doutor, é a questão da dor, se tivesse amputado, se tivesse amputado, você continua sentindo dor. Eu acredito que tem gente que não tem o braço, mas sente coçar, cara. Basicamente Psicológico, porque não é uma coisa que nasceu com você e foi retirado. Aham. Então, seu psicológico está ligado àquilo ainda. A sua mente, Sua mente ainda está ligada àquilo, né? Então, daí eu tive lesão do plexo, braço, né, em recuperação ainda, daí os médicos... E para minha surpresa, só existia 2 especialistas no Brasil. Quando eu saí de lá, recuperei a questão física, pulmonar que eu tinha, né, todo, mas o braço ainda caído, um braço morto, né, sem movimento de mão, sem movimento de braço nenhum. E falaram, agora só tem que procurar um especialista de plexo braquial. Eu fui estudar um pouquinho, saber o que era isso, né? É uma lesão que eu precisava fazer um religamento dessa lesão que eu tive de nervos, né, do plexo braquial. E só existia 2 especialistas. Um atendia em Curitiba, outro era de São Paulo, né? Aqui esse de São Paulo atendia pelo Hospital das Clínicas, tinha uma fila daquele jeito. E um dos médicos que falou pra gente falou assim, que você tem um período, porque é que nem uma raiz, você corta, você precisa plantar novamente, precisa religar ela, né? Passar 6 meses, aquilo dali seca, morre, né? Então eu tinha 6 meses para fazer essa cirurgia de plexo braquial, né? Aí lutamos atrás do médico, procuramos, até que uma prima minha tinha uma conhecida no Hospital das Clínicas e falou assim, a gente vai tentar um encaixe. Ele conseguiu o encaixe, consegui passar com esse médico chamado Dr. Roberto, né? E ele me avaliou, falou, precisa fazer religamento, né? Fez religamento, consegui voltar ao movimento de mão, né? Os dedos da mão funcionam, porém esse movimento de bíceps não voltou mais, né? Que é aquele famoso movimento de trazer o garfo até a boca, né? exercício. Entendeu? Aquele exercício que a gente gosta de fazer. Isso. Né? Esse movimento eu perdi, não tenho mais. Né? Aí eu tenho cirurgia, né? Que pega aqui do pescoço. Não sei se a câmera pega aqui, pra você ver aí. Pode. Cirurgias aqui. Aqui você pode ver que é baixo aqui, tá? Aham. Se quiserem. Deixa eu abrir aqui um botão aqui mais aqui. Pode ir, pá. Pra vocês verem aqui. Se eu respirar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu vou respirar. Caramba, parece que não tem nada. Você vai ver que sobe aqui. É. Não tem essa. A Tem costela. a costela quebrou, tem um músculo em cima, não tem. Se eu tossir, você vai ver meu pulmão enchendo aqui, ó. Que loucura, Vai mano. ver. Eu tenho aqui uma cirurgia também que pega aqui debaixo do braço, né? Debaixo da axila aqui também, uma outra cirurgia. Eu fui todo remendado, cara. Fui todo remendado, né? Tive movimentos que voltaram do braço, né? Mas esse de bíceps não voltou. Então, para mim, foi depois uma questão de adaptação. Comecei a virar um canhoto, né? Um canhoto. Quando eu voltei, para a empresa, para mim tudo era dificuldade, cara. Se eu não tenho um psicológico bacana, eu não tinha voltado mais, porque eu fiquei muito tempo em cima de uma cama, né? Recebendo um auxílio e pensando comigo, assim, como que eu vou voltar para uma empresa, né, onde tinha que fazer de tudo ali, né? Eu tinha funcionários, mas como é que eu vou mostrar? Eu que mostrava o serviço como é que era, com uma dificuldade, eu ia com o braço só ali movimentando. Às vezes tinha componentes que a gente precisava montar, dispositivos que a gente precisava montar, né? Eu me senti incapaz. Eu muitas vezes em cima de uma cama eu falei, eu nunca mais vou voltar a ser aquele cara ativo que eu era. Mas você acredita que você realmente é por conta de um propósito que Deus tem em você aqui? Com certeza. Porque tudo que aconteceu é porque tem um propósito. Tipo, você é o exemplo hoje. Até pra um monte de nego que enquanto eu tava falando aqui. Hoje qualquer coisinha sai reclamando. Com certeza. Entendeu? Eu não, jamais me compararia, mas tipo, eu não considero grave o meu pé ter quebrado. Entendeu? Mas eu sei que tem nego que tivesse quebrado um dedo ia começar a chorar, ia começar a pôr um monte de empecilho pra não fazer um monte de coisa. Pra não fazer mais nada. Entendeu? Mas, mano, essa história de verdade mesmo. Essa daqui. Essa vai ficar marcada, de verdade. Obrigado. Eu tô tentando ler o comentário. Ô, Sônia, manda outro comentário aí. Nem que seja um boa, qualquer coisa, só pra poder subir aqui minha telinha aqui, pra poder ler o comentário seu inteiro aqui. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta aí também, tô aberto, tá? Pode fazer pergunta também se quiser. A Sônia fala, a gente tava falando dos milagres, ela falou aqui que tem pessoas que não acreditam,
Somos provas vivas da fé, amor que Deus tem. Também achei que também quando eu falei que era uma das histórias mais fortes aqui. E tem esse daqui que eu não vou conseguir ler porque tem justamente o coraçãozinho bem no meio aqui. Mas daqui a pouco eu leio. Maravilha. Agora falar a verdade, viu? Que história. Que história. Quer te chocar. Quer te chocar. Você descobriu o seu propósito? Cara, meu propósito, eu acredito que eu tô aí pra servir as pessoas. Pra motivar, pra mostrar que não é um fim. Tem muita gente aí que às vezes perde o emprego, perde isso, perde aquilo, acha que acabou. Não, não acabou, cara. Não é o fim. Porque quando você conta uma história que motiva o outro, então você consegue motivar pra pessoa vencer. Agora eu vou conseguir ler o comentário dela aqui. Quando você conta esse milagre que as pessoas falam, porque é um milagre, que você tinha que contar essa história. Não entendi, eu fui ler. Que você tinha que contar essa história e sua família como agiu. Quando vai contar essa história para algumas pessoas e quando tinha que contar para sua família. Como sua família reagiu a tudo isso? Cara, é assim, meus tios, o pessoal mais distante, assim, né, viram o milagre que foi operado. Mas se ver minha mãe contando, ela conta com uma perfeição bem maior do que a minha. Porque quando a gente sofre um acidente, não é só você quebrou o pé, eu vou falar pra você que não é só você que quebrou o pé, sua esposa também sofre junto. Sim. Né? Então, na época, como era minha mãe que cuidava de mim, era tudo ali, ela se acidentou também, né? Então, assim, você vê ela contando o milagre, já é uma outra visão que ela tem, é bem mais forte do que a minha história, cara. Porque basicamente você estava desacordado também, Eu né? tava Você não desacordado, lembra então muita coisa. ela viveu muita coisa que eu sabe, que eu não sei te explicar. Cara, e sua mãe mora onde? Eu moro em Tatuí, cara. Que não ia trazer sua mãe aqui, que aí eu queria ver a história completa. Eu moro em Tatuí, ela deve estar assistindo. É muito longe? Aí. Dá 1h30, mas uma hora que ela vir aqui e der certo aí, eu trago ela vai contar, cara, que você vai ver. Aqui. Aí não vai ter essa história com detalhe. Eu só dá filme, cara. Ela dá um filme, dá um documentário legal, de verdade. A oração que ela fez, pedido de oração nas igrejas, a fé que ela teve é inexplicável. Os médicos, teve psicóloga que chamou ela e falou assim, olha, só tem mais filho? Daí ela falou, eu tenho, que nós somos em 4 irmãos. Eu falei assim, eu tenho mais 3, né? Fora esse que tá internado, tenho mais 3. Daí ela falou assim, então vai dar atenção pros 3, porque esse daqui... Ela falou, não aceito. Não aceito. Ela a fé que ela teve foi impressionante. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Deixa eu fazer uma pergunta que me veio aqui agora. Aconteceu tudo isso, você tinha quantos anos mais ou menos? Eu tenho 15 anos atrás, estou com 43, eu tinha 28. Caramba, velho. 28 anos. Você era novo. Você é novo, né? Tô falando assim, mas pra idade do acidente. Que coisa, mano. Todo mundo. Tinha 28 anos. Me formando. Se formando. Onde eu achava que ia ter um futuro. Né? Agora eu vou ingressar na área da engenharia. Né? Só que daí as empresas fecham as portas. Sim. Eles vão começar um monte de desculpa. Porque aquela historinha da empresa de fazer inclusão e tudo mais é mentira. É mentira. Tudo é mentira. É mentira. Entendeu? Daí eu comecei a ver que onde eu andava as pessoas ficavam olhando assim pra mim, já olhavam pro braço, olhavam pra mim, via a dificuldade que eu tinha. Porque às vezes você vai igual eu ia em empresa pegar, ver alguns serviços, né, que tinham, você tem que pegar ali uma prancheta, anotar, fazer um desenho e tal. E daí eu tinha dificuldades e a pessoa já olhava já assim meio de olho assim e falava, meu, não dá. A gente vai ver, daí dá aquela desculpa. Né? Acaba te julgando. Rubens, estamos chegando ao final aqui. De verdade, agora de verdade mesmo, quando sua mãe estiver pra cá, fala com ela pra gente vir sentar pra gente bater um papo. Cara, nesse caso a gente dá um jeito de qualquer dia. Entendeu? Se nós não tiver um horário disponível, nós vamos fazer. Não precisa ser na quinta-feira mesmo. Vai dar um jeito. Vai ser um prazer, cara. Tá? Vai ser um prazer poder. Isso vai de verdade mesmo. Eu faço questão de conhecer a história. Sabe? Detalhe mesmo. Porque eu sei que ela... Porque ela viveu cada dia, cara, que eu tava ali naquele hospital, era uma eternidade pra ela. Ela também acredita no milagre, né? Ela acredita. Ela é a mãe do milagre, né? Ela que incentivou o milagre. Uma pergunta. Pra vocês, a reação de quando descobriu que esse médico nunca foi achado?
Pra mim, eu fiquei impactado. Porque pra mim era um médico que tava ali a serviço do Normalmente. convênio, normal, entendeu? Um médico legal, entendeu? Era um médico legal. Eu fiquei impactado, tá? Fiquei impactado que daí caiu minha ficha. Eu falei, meu, poder de Deus. Poder de Deus. E todo o período que eu tava em coma, as pessoas muito perguntam assim, né? Não sei porque ninguém perguntou nem ainda, mas... Ouve. É um sono muito profundo. Não sei se você já teve aquele sono que você tá acordando e você não sabe onde Você tá você em tá. transe. Você tá em transe ali, você não sabe se tá dormindo, que você tá acordando, você tá escutando as pessoas falar, mas você não sabe onde você tá, né? É aquele sono muito profundo mesmo, cara. Você ouve, não me lembro de muitas coisas, mas uma das coisas que eu me lembro é que sempre tinha alguém sentado numa escada do meu lado direito. Isso é uma coisa que eu acordei, eu olhava muito, tentava olhar, e esse lado eu tinha dificuldade para virar, né? Devido ao trauma que eu tive, né? O acidente. Eu tentava olhar para o meu lado direito, mas sempre tinha uma pessoa sentada do meu lado direito numa escada. E você sabe quem é a pessoa? Não. Ô Sônia, deixa eu te falar aqui um negócio. Amanhã tem o programa aqui da mulherada. Não tem nome do programa, só tá escrito assim, lugar de mulher é onde ela quiser. E o Rubens falou, eu comentei com ele sobre a área, ele falou, se vocês quiserem umas esfirras também, ele manda pra vocês também, Com tá? certeza. Amanhã. Rubens, de verdade, obrigado pela história. Obrigado pelo convite. Obrigado pela paciência também, porque nós vem marcando isso aí já tem uns 3 meses, mais ou menos. Imagina, eu que agradeço pelo convite, cara, E eu falei, como eu falei, eu não podia voltar a fazer as lives se não fosse com você. Tá na mensagem. Sim. Eu achava justo porque a gente tinha marcado, desmarcava. No final deu tudo certo. Mas eu não sabia que ia ser tão forte assim, não. De verdade. Eu sinto que o espaço foi mais abençoado porque você vem com energia positiva demais, cara. Entendeu? E a história não acaba por aí, não. Estamos aí em Jandira, queremos sempre servir, né? Sim. Tanto a população, vejo tantas pessoas aí que precisam, estamos aí para sempre ajudar um ao outro. Gente, fica o convite aí para vocês, ó, quem quiser também, até eu acho que eu vou fazer um jeito para mim estar indo lá, que eu vi o Marquinhos passando aqui, mas você que aí quiser conhecer, você fica lá na esfirraria? Fico. Ele fica na esfirraria, a Sônia falou que quer te conhecer. Pode passar lá. A gente podia passar lá, combinar de tomar um chopp lá, com uma esfirra. Vai ser um prazer, tá? Na sexta eu não tô, mas sábado e domingo eu tô lá. Maravilha. A gente podia marcar, viu, Sônia? E quem mais aí quiser ir marcar aí, fazer juntar a galera lá, conhecer. Se você olhar de perto aqui, olhar pra ele aqui, você não imagina que existe essa história. Não imagina. Depois que você tem, porque também tem pessoas que não reparam. Eu geralmente não gosto muito de reparar. Eu sei que é desconfortável, tá? Quando você vê que as pessoas ficam olhando, porque eu tenho um filho especial da minha esposa, e quando você começa a andar, até as pessoas próximas, você tá passando, a pessoa começa a ficar olhando. O olhar de julgamento, basicamente. Então eu já não consigo ser assim. Sim. Então, pra você ver, você mostrou o braço, senão eu nem tinha visto. Eu fiquei de verdade emocionado com essa história. Quero conhecer sua mãe, quero saber a história toda. Tem vinho lá? Vinho? Não tem, mas na hora que for pode falar que eu providencio lá. Então vou deixar já um lá já na espera. Aí, Quem Sônia, é a Sônia? A Sônia. Sônia, vai ter um lá esperando a Sônia. Pronto. E agradeço de verdade você. Volte com sorte pra casa, volte bem. Obrigado. Cara, seja bem-vindo quando você quiser vir aqui. Quiser sentar aqui um dia pra gente só tomar um café e conversar, fica à vontade. E de verdade, obrigado mesmo. E sua história, ela é pra servir de exemplo. Vocês vão ver muito corte, viu? Muito corte dessa história. Agora você fala com o pessoal, se despede. Pessoal, obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado mesmo. Eu espero que essa história aí motive, né, aqueles que talvez já não tenham mais esperança. Às vezes está com um parente doente que fala, não, a medicina disse que não. A medicina, ela está aí para nos ajudar, mas quem dá sempre a última palavra é Deus, tá? E eu agradeço a todos aí que esteve com a gente aí, a você, Diego. Muito obrigado, gente. Uma boa noite, pessoal. Eu que agradeço. Galera, eu agradeço cada um de vocês aí que esteve com a gente. A Sônia, que hoje ela pegou firme aqui, viu? Você que vai assistir depois dessa live, compensa você assistir do começo ao fim. Tô voltando a gravar hoje, então tava meio perdido sim. Mas, de verdade, a história deixou eu sem conseguir falar direito. Acho que as pessoas que conversam com você, acho que pensam a mesma coisa. Porque você fica sem reação. E vale a pena você escutar essa história. Do comecinho, tá? Deixe lá seu curtir, compartilha com os amigos. Vamos fazer essa história chegar mais longe que a gente puder, porque é uma história que vale a pena
Até pra mostrar pras pessoas de que o fim só é quando é o fim mesmo, gente. Quando você para realmente de respirar. Enquanto você tiver fôlego ali, tem chance pra qualquer coisa. Qualquer coisa, Você consegue o que você quiser. com certeza. Gente, obrigado, meu Deus, Senhor, nós estaremos aqui. Vamos lá, até quinta-feira. Eu acho que na quinta-feira eu volto. Porque vai que eu não volto na quinta-feira, porque. Não, você vai estar aí sim. Não, mas eu digo nem pela questão de nada, porque eu sempre não acredito que vai acontecer nada. A questão de eu ter que me ocupar e não conseguir fazer a live. Mas acredito sim que nós vamos estar aqui. Já estou planejando o próximo convidado. Lembrando também, ó, vamos lá, vamos só pegando com o gancho. Amanhã, às 18 horas, tem o programa Lugar de Mulher Onde Ela Quiser, com a Vivi Lopes, com a doutora Inês Estevânia, com a Sônia e com a Leonice Guimarães. No sábado, à 1 da tarde, tem a Yangara Cast, que é também, vai estar com a doutora Anabel, né? Vão juntar 4 mulheres aqui também, 1 hora da tarde também, programa especial Dia da Mulher. Esse daí é o de um amigo meu, que é do professor Samuel, da Instituto Anhanguera. E amanhã foi eu que bolei a ideia, eu coloquei no grupo assim, gente, eu quero fazer um programa mulher. Preciso de 3, alguém se habilita? Se habilitou 4. Não sobrou espaço pra mim. Então, mas assim. Deixar a mulherada tomar conta. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, gente. Maravilha, gente. Cara, que história, de verdade. Eu fiquei. Deixa eu desligar ali agora. Pô, de verdade, mano. Cara, obrigado você. Deixa eu pedir pro meu menino vir tirar uma foto. Isso. Porque. Você tirou um monte de foto, não foi? Tirei algumas. Me manda todas.